O vídeo que você verá a seguir é um corte de uma das lives. Peço, caso sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito e caso você possa e queira, sua assinatura no Clube de Membros, clicando no botão Seja Membro. Mas há algumas questões que a gente precisa entender. A gente precisa entender e levar em consideração, né? Que é há questões a serem respondidas aí. Muitas questões a serem respondidas aí. Primeira questão que a gente precisa ter muita ciência. O Rivaldo Barbosa, ele foi nomeado chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo Braga Neto, que era o interventor da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, nomeado pelo Michel Temer. Ele era, né, o Braga Neto, que foi o vice de Bolsonaro em 2022. Né? Ele foi nomeado em 13 de março. Saiu a nomeação dele, em 13 de março. A posse, melhor dizendo, né? A nomeação ocorreu alguns dias antes. Acho que no dia 8, salvo engano. Então, e foi pelo Braga Neto. Né? Talvez se explique o tanto de proteção que os Bolsonaro deram, Bolsonaro, presidente da República, deu aos brasão aí. Né? Quando saiu a delação do Rony Lessa, eu fiz um vídeo aqui no canal. E dizendo que a motivação não fazia muito sentido, porque além dessa coisa do terreno, falava-se que era para se vingar do Freixo, porque o Freixo teria citado o Domingos Brazão, que agora é conselheiro de Tribunal de Contas, na CPI das milícias. Veja, não faz sentido, porque foi uma CPI que não deu em nada. O cara foi para o Tribunal de Contas. Eu vou me vingar do Freixo matando a amiga dele? Não faz sentido isso. Né? E aqui eu não estou dizendo que os brasão não têm conta, não. Não estou dizendo que os brasão não têm conta. O que eu estou dizendo é que há muito caroço nesse angu ainda. Porque se os Bolsonaro não têm relação direta, por que protegeu tanto? Atrapalhou tanto as investigações do caso Marielle? A gente teve um monte de troca de comando dessas investigações. Trocas de comando da Superintendência da Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro. Está aqui, ó. Né? Bolsonaro disse que pediu troca de comando da PF do Rio em investigação do caso Marielle. Isso foi após ele ter tido acesso a um áudio sigiloso. Não tem sentido. O presidente da República não pode ter acesso a áudios sigilosos de investigações. Ainda mais envolvendo assassinatos e um caso tão emblemático como esse. Então, por que o Bolsonaro teve acesso a esse áudio? Quem deu acesso a esse áudio a ele? E o que é que tem nesse áudio para ele mandar trocar o comando da investigação? Estão entendendo? Não tem sentido isso. Não faz o menor sentido essa coisa, essa proteção. Por que o Sérgio Moro foi processar o porteiro do Vivendas da Barra quando os caras chegaram lá pedindo para entrar na casa do seu Jair? Não faz ideia. Os Bolsonaro protegeram os brasão. Transformaram o caso da Marielle numa questão do Estado brasileiro para essa proteção. Né? Então, como eu disse no vídeo lá atrás, e as notícias que saem neste domingo, 24 de março, eu continuo com a mesma posição. Se os Bolsonaro não têm relação direta com o crime em si, eles atuaram fortemente para proteger os responsáveis por esse crime, pelos crimes, né? Marielle e Anderson. Eles atuaram para fazer. É muito evidente. Agora, por que foi? Eles sabiam que ia ocorrer? Eles ficaram sabendo depois? É uma ajuda entre famílias, já que eles dividem ali um eleitorado. As votações de Bolsonaro no Rio de Janeiro são muito fortes nas regiões de milícia, porque eles dividem ali. Por que foi?
né? A gente também precisa ter cuidado com isso, de não ser leviano com as coisas, né? A gente não pode afirmar assim muito que teve, mas é evidente que uma ajuda, a proteção, ela está aí. Por que trocou tanto? Por que se mexeram tanto nisso? Veja, o Braga Neto era interventor da segurança pública no Rio de Janeiro. Colocado lá o general, da AMAN, ali mais ou menos da mesma geração do Bolsonaro. Né? Era uma questão simbólica, politicamente falando. Era simbólico que elucidasse o crime de forma ágil. Era simbólico. Aqui, ó. Olha como os militares são bons. Esse crime bárbaro cometido aqui por gente graúda da política do Rio de Janeiro, resolvemos, né? Nós resolvemos, né? A gente poderia ter feito isso, eles poderiam ter feito isso, mas não fizeram. Então foi acobertando aquela coisa. Se doíam o tempo inteiro quando se falava de Marielle. Sempre quando sai alguma coisa sobre a Marielle em rede social, esse tipo de coisa, os caras subiam o hashtag para falar Adélio ou qualquer coisa que o valha. Né? O MBL, que àquela altura era muito próximo aos Bolsonaro ali, cansou de bater na Marielle, querer desconstruir a imagem da Marielle Franco nas redes sociais, né, na imprensa, enfim. Então tem muito, esse angu tem muito caroço ainda. Essa primeira parte do inquérito, aí teve a fala do Lewandowski, agora à tarde, em que ele disse que as investigações estão encerradas, isso e aquilo, mas a gente estão encerradas a partir até essa parte, né? Porque a depender do depoimento dos Brazão e do Rivaldo, do delegado Rivaldo, outras questões podem surgir. A gente também teve afastamento de pessoas do trabalho público, né, do serviço público, das atividades públicas que eles faziam. Isso também pode desdobrar em mais investigações e mais questões aí. Então a gente precisa ter calma. A gente já tem uma parte da responsabilidade da Polícia Federal está repleta de provas de que o Ministério Público vai aceitar indiciamento e que esses caras vão se tornar réu. Que é outra coisa que a gente precisa ter cuidado, né? Ninguém é considerado culpado após o trânsito julgado de ação penal condenatória. A gente pode achar o que a gente quiser, mas a gente precisa sempre ter isso. E vale o que está nos autos, não vale o que a gente tá, nem o que a gente está vendo, ou o que está na imprensa, ou o que a gente viu. Mesmo que seja assim, presencialmente. Vale sempre o que consta nos autos. Então a gente precisa ver como vai sair esse inquérito, o que vai ser apresentado ao Ministério Público, se o Ministério Público vai requerer mais investigações, se o Ministério Público vai tornar esses caras réus para responder, inclusive criminalmente, etc. Mas a gente já tem aí muito desdobramento disso. Né? Enquanto ficou o período Bolsonaro e do Temer também, né, ali, os últimos meses do Temer, sem elucidar nada, troca de comando o tempo inteiro, e ataques a Marielle, desvio de foco de todo tipo, enfim. A gente teve, no período agora do governo Lula, bastou trocar o governo, trocou a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que inclusive colocou um delegado que foi afastado das investigações, colocou lá, e a coisa andou. E a gente precisa ter muita frieza, entender que se não ocorrer como a gente acha que deveria ocorrer, a vida é assim. Né? A vida ela é assim. Porque pode também as investigações não darem o que a gente gostaria que dessem, ou que a gente espera que ocorra. Então a gente precisa ter algum cuidado com isso. Calma, Cadu. Uma coisa que eu acho, que vocês acham, que as pessoas acham, isso é uma coisa. Outra coisa é
o que está nos autos, o que é que os autos acharam. Eu tenho para mim que a coisa vai andar ainda mais a partir de depoimentos dos Brazão e do delegado Rivaldo. Eu acho que isso vai se desdobrar mais. Acho até que pode ocorrer com alguma coisa nessa investigação, acho, não estou dizendo que vai, em relação ao Braga Neto. Porque o Braga Neto era o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, através de uma intervenção do governo Temer na segurança pública do Rio de Janeiro. Vocês imaginem se na intervenção na segurança pública do Distrito Federal, que o governo Lula fez, colocando lá o Ricardo Capelli, acontece um crime desse, acontece uma coisa dessa. É evidente que o Capelli poderia responder por isso também. É evidente que poderia responder por isso. A depender do depoimento, do desdobramento. Então, isso é uma novela que não acabou. Mas a gente já está vendo o final da história. Já está no horizonte o final da história. Tem muita informação saindo. Neste momento que eu falo com vocês aqui, tem muita coisa saindo, tem muita coisa para acontecer, e essa história ainda não acabou. Mas a gente já tá vislumbrando o final dessa história, né? A gente já começa a perceber esse tipo de coisa. E é muito provável que os Brazão entreguem. Eu estava aí, essa coisa, você começa a assistir tudo, né? Querer assistir tudo, enfim. E alguém falou que um dos Brazão teria dito, há poucos dias agora, essa semana, que a verdade viria à tona. Antes da live inicial, eu estava vendo a entrevista do Domingos Brazão ao portal UOL. E ele evitava responder algumas perguntas de forma direta, porque os caras perguntavam a ele, então, mas tem... Então, se não foi... Se você não tem envolvimento, seu irmão, etc., quem tem? Aí ele, eu não vou ser leviano, não vou acusar ninguém, deixa a polícia descobrir, a polícia tem que descobrir, ou seja... E esses caras, velho, quando aperta, quando chega assim, tô aqui, vou cair, vou levar alguém comigo. Pode contar que os caras botam nessa. Porque já tô perdendo, vou perder sozinho. É muito o comportamento do Eduardo Cunha lá no golpe da Dilma contra a Dilma em 2016. Ele estava envolvido em coisa de CPI, Lava Jato, etc. Aquela confusão que estava o Brasil naquele tempo. Foi pedir a Dilma para intervir na Lava Jato e ao PT para intervir na CPI. Os caras não interviram, disseram que não, negaram o pedido dele. O que é que ele fez? Meteu o pedido de impeachment na mão, para jogo, muito por conta da Lava Jato, etc. Já havia um clima ruim, a economia estava mal, enfim. Já tem uma confusão ali. E ele derrubou a Dilma, né? Deu início à derrubada da Dilma, o golpe contra a Dilma, e depois caiu. Ele fez aquilo porque o pensamento foi esse. Eu vou cair e não vou cair só. E o pensamento desse cara é sempre assim. Tá ali. Quando você está devendo, vai cair. Peraí, eu estou devendo, mas tem um fulano aqui que também está devendo também. E esse vai cair comigo também. Então, os Brazão, é muito provável, a gente não pode se surpreender, que é muito provável que os Brazão saiam, entreguem a mais gente. Vão entregar ali, né? Mais gente vai vir, vão entregar, enfim. Né? Então, a gente tem que ter calma. Nada está finalizado. A extrema-direita vai jogar com isso. Acabou. Não foi a gente, foi o Brazão, etc. Deve desculpa, toda essa coisa. Mas a gente precisa esperar para ver. Tem que ter calma. Né? As coisas acontecem no seu tempo.
o tempo da justiça, do poder judiciário, da polícia, esse tipo de coisa, não é o tempo que a gente gosta, não é o tempo da gente. Essas coisas não são um filme, assim, não é 1h30, não é isso que se dá. Não é isso que vai acontecer assim, estalando os dedos. Então vai ter o tempo para isso. E tem essas perguntas a serem respondidas, né? Por que o governo Bolsonaro atrapalhou tantas investigações? O Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, criou a cortina de fumaça do porteiro do Vivendas da Barra. Por quê? Né? Por que tanta troca de comando de investigação, troca de Polícia Federal, troca desses caras tudo aí? Né? Porque sempre quando sai alguma coisa da Marielle, a extrema-direita subia a hashtag de negócio de Adélio, de não sei o quê, para desviar foco. Por quê? Se não eram eles, por quê? Por que o Braga Neto, interventor da Segurança Pública do Rio de Janeiro, não agiu, os caras não agiram para elucidar logo? Isso era uma carta política, um trunfo político gigante. Gigante. Imaginem o Braga Neto, vice de Bolsonaro, sendo o cara que resolveu o assassinato da Marielle. Já pararam para pensar nessa possibilidade? Mas por que não fizeram? Aí não tinha nada de relação, nada, era só porque os caras não gostavam da Marielle mesmo. Porque nessa hora não tem isso, gente. O interesse político aí é no pragmatismo. Vou resolver, vou apresentar uma resolução, vou apontar o culpado, vou apresentar culpados, apresentar ou apontar, enfim, culpados, eles serão julgados, serão condenados e eu vou ser o herói. Estou entendendo assim? Imaginem o Braga Neto, vice do Bolsonaro, como o cara que elucidou o crime da Marielle. Por que não fizeram?